As senhores, vamos aí com uma questão agora que vai falar de eletrodinâmica, de circuitos elétricos, né? Envolvendo gerador, receptor, resistor e até medidores elétricos para vocês, os famosos voltímetro. No caso aí, a gente vai trabalhar com o amperímetro, né? Olha o que fala o exercício. O amperímetro A, indicado no circuito, é ideal. Isto é, tem resistência interna praticamente nula. Os fios de ligação têm resistência desprezível. Bom, primeira coisa, lembrar que quando falar de um amperímetro ideal, senhores, a ligação correta dele é em série com algum elemento, certo? E ele faz a leitura da corrente naquele ramo que ele está ligado. Então, percebo que esse ramo que eu vou passar o mouse aqui, ó, esse fiozinho, não necessariamente nesse sentido que eu estou passando o mouse, tá? Mas apenas indicando, nesse fio por onde eu estou passando o mouse, a corrente é a mesma, certo? A corrente que entrar nesse nó que eu estou aqui agora, ó, ela vai passar por esses elementos, inevitavelmente a corrente é comum para todos. Então, a leitura do amperímetro é a corrente que passa por esses elementos. Se você conseguir descobrir a corrente que passa em algum desses elementos, automaticamente você sabe já qual é a leitura que o amperímetro está indicando para você, certo? Mas nesse caso, olha, e lembrar, hein, o amperímetro não pode ser ligado em paralelo, pelo menos o amperímetro ideal. O amperímetro ideal tem resistência nula, e se você liga ele em paralelo com o teu resistor, ele coloca o teu resistor em curto-circuito, lembre-se. Se você tivesse um voltímetro, o voltímetro ideal é aquele que tem a resistência infinita, né? O voltímetro ideal, para ser ligado corretamente, ele precisa ser ligado em paralelo. Não pode ser em série, porque se a resistência dele é muito, muito, muito alta, a corrente nele vai ser praticamente zero. Se você colocar ele em série com o teu elemento, você não deixa mais o teu elemento funcionar, certo? Então, voltímetro em paralelo, amperímetro em série. Lembre-se, né? Tudo que vem aos pares na física é sempre um contrário do outro. Só pode perceber, tudo que vem aos pares na física é sempre um o contrário do outro. Voltímetro e amperímetro é um contrário do outro. Um lê corrente, o outro lê DDP, um tem que ser ligado em paralelo, o outro tem que ser ligado em série. Um tem resistência baixíssima, o outro tem resistência altíssima para nós. Beleza? Aí ele pede o seguinte, a intensidade da corrente elétrica indicada no amperímetro A é D. Bom, meninos, olha só esse circuito, hein? Quem que é gerador e quem que é receptor? Aí você começa a perceber que você tem um quadrículo aqui, um quadradinho do lado esquerdo, você tem aí um quadrilátero do lado direito, aí você tem um quadrilátero externo, você já começa a falar, pô, peão, vou ter que trabalhar com aquela maledeta da segunda lei de Kirchhoff, a lei das malhas, a gente vai ter que fazer aquelas receitinhas de bolo, malha alfa, receitinha de bolo, malha alfa, malha beta e tudo mais. Meninos, é um caminho, tá? É um caminho. Eu, sinceramente, não acredito que vestibular hoje em dia vá querer cobrar lei das malhas para vocês, tá? Se cobrar como essa daqui, ó. Se cobrar como essa. Por quê? Porque ela tem um ponto positivo para vocês. Vocês querem ver? Olha só. Primeiro, aqui você tem dois fios em paralelo, a corrente se divide, você começa a perceber que não dá para saber quem é gerador, quem é receptor. Mas olha só que bacana. Se vocês olharem bem nesses dois fios que estão em paralelo aqui, ó, vocês estão percebendo que nós temos dois geradores em paralelo, ligado com o polo positivo no polo positivo, ó, e o polo negativo no polo negativo. São dois geradores de mesmo valor de força eletromotriz. E quando a gente tem gerador associado em paralelo, sendo geradores iguais, idênticos, a gente sabe achar o gerador equivalente nessa associação. Tá, Pião, mas eu tenho dois resistores aqui, mas para, né? Achar R equivalente é a coisa mais fácil para nós. Esse é o menor dos problemas, não é verdade? Então, olha só que bacana. A gente pode simplificar essa figura. Ao simplificar essa figura, ó, já trouxe uma outra aqui para nós, eu vou trocar, colocar em verde aqui agora, ó, eu vou trocar esses dois geradores e esses dois resistores por um gerador equivalente e um R também equivalente. Então, olha lá que bacana. Aqui nós vamos ter um gerador equivalente e nós sabemos, né, que quando você tem pilhas ou geradores em paralelo, sendo iguais, a DDP, a força eletromotriz da pilha equivalente, é o mesmo valor da DDP das pilhas que estavam em paralelo. Se eu tivesse 3 em paralelo, aqui seria 20 volts. Se eu tivesse 4 em paralelo, aqui seria 20 volts. Se eu tivesse 15 mil pilhas em paralelo, aqui no equivalente, ficaria 20 volts para nós aqui, certo?
Bião, então qual é a funcionalidade, a utilidade de se colocar várias pilhas em paralelo? Você acaba tendo uma maior quantidade de carga a ser fornecida, né? O teu sistema dura mais tempo em funcionamento. Bom, além de achar a pilha equivalente, né, o gerador equivalente, a gente também tem que achar o R equivalente aqui. E 4 em paralelo com 4, a gente sabe que isso daqui é só pegar o valor e dividir por 2, já que eles são iguais, né? Então ficaria 4 dividido por 2, que dá 2 ohms. Acabou, senhores. Agora ficou muito mais fácil, bem mais simplificado o circuito para vocês. Um circuito simples, né? A gente só precisa analisar o sentido da corrente elétrica, descobrindo quem vai funcionar como gerador e quem funciona como receptor. Querem ver que bacana? Olha só. Esse gerador de 50 volts aqui, ele está tentando empurrar a corrente no sentido horário, não é verdade? Porque a corrente sai do mais do gerador, certo? Assim como o de 10 volts também está tentando fazer a corrente girar no sentido horário. Então, o de 50 volts ajuda o de 10 volts, dá um total de 60 volts aqui. Já a pilha que nós achamos equivalente aqui, ó, ela está tentando fazer a corrente girar no sentido anti-horário, assim como o de 60 volts também, ó, no sentido anti-horário. E juntando 20 volts com 60 volts, a gente tem um total de 80 volts. Isso significa que 80 ganha de 60, né? Então, a gente percebe que, na verdade, aqui a corrente vai girar no sentido anti-horário. Eu vou tirar essas marcações que eu coloquei aqui, só para a gente organizar agora, ó. Então, nós sabemos que a corrente vai girar no sentido anti-horário e que, portanto, o de 60 volts e o de 20 volts, eles vão funcionar como geradores para nós. Vamos colocar aqui, ó, esse cara é gerador, assim como este carinha aqui também é gerador. Já o de 10 volts e o de 50 volts, eles acabam funcionando como um receptor, cada um deles aqui para nós. E agora acabou, né? Para a gente poder achar a corrente elétrica, você pode usar aquela famosa lei de Ohm-Poulier, né? Que a gente fala que a corrente elétrica é a força eletromotriz menos o total de contra-eletromotriz, dividido pela soma de R equivalente, mais da resistência interna do gerador e mais a resistência interna dos receptores ou do receptor. Você quer aplicar a lei de Ohm-Poulier? Você pode. Moçada, eu gosto de pensar em U é igual a R vezes I, certo ou não? U igual a R vezes I. É muito simples. O único conceito que você precisa lembrar é o que é U aqui para nós? O U é a DDP que vai ser usada exclusivamente para resistência elétrica. Exclusivamente para resistência elétrica. A URI que a gente trabalha aqui é a DDP, a voltagem elétrica que vai exclusivamente para resistência elétrica. Então, olha só. Nós temos aqui 60 volts sendo fornecido e mais 20 volts sendo fornecido. Então, eu estou fornecendo aí para o sistema um total de 80 volts. Esses 80 volts vão para os nossos resistores? Não. Nós sabemos que tem um receptor aqui que usa 10 e um outro receptor que usa 50. Então, desses 80 volts, 10 mais 50 dá um total de 60, né? Desses 80 volts, 60 os receptores vão usar. Então, se eu faço 80 menos 60, o que sobra é o que vai para os nossos resistores, que ali estão todos em série, né? Então, é só somar 2, mais 4, mais 2 e mais 2. Somando tudo isso, ó, 2 com 4 é 6, com 2 dá 8, com mais 2, a gente tem que o R equivalente vale 10 ohms vezes o I. 80 menos 60 é 20, o 10 passa dividindo, 20 dividido por 10. A gente chega que essa corrente elétrica ela vale 2 amperes, o que dá aqui para nós a alternativa B de nádegas. Mas se fosse uma prova aberta e ele pedisse a leitura do amperímetro, lembre-se que isso daqui não é a leitura do amperímetro, isso daqui é a corrente. Você não respondeu para ele qual é a leitura do amperímetro ainda. Então, numa prova aberta, coloque aqui, ó, leitura do amperímetro é igual a 2 amperes. Porque em nenhum momento você disse que a corrente I que você está encontrando representa a leitura do amperímetro, tá? Então, numa prova aberta, seria importante você colocar a leitura do amperímetro, leitura do voltímetro. Se estiver falando na dinâmica em balança, a indicação da balança ou a leitura da balança. Fechou, senhores? Um grande abraço a todos e até a próxima.